E aí pessoal do Cars VC, aqui quem fala é Thiago, criador do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse GMC Acadia, o primeiro SUV comercializado pela marca aqui nos Estados Unidos. É uma marca que produz, na maioria das vezes, caminhonete, mas esse foi o primeiro SUV fabricado pela marca. E logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi esse carro. Vocês vão ver que é um SUV bem assim robusto, tem praticamente as dimensões de uma Trailblazer, só que ela é um pouco mais baixa e é um monobloco com capacidade de até 8 lugares. Mas se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu mostro os carros comercializados aqui nos Estados Unidos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere inscrever-se aqui, clicando no botão aqui embaixo e deixando o like no vídeo. Ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e muito provavelmente ele vai enviar esse conteúdo para pessoas que, assim como você, gosta de carros americanos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Começando aqui pela frente. Olha que frente bonita, né? Ela meia uma frente imponente. Olha esses projetores aqui. Tem dois projetores na falta de um. A seta vem aqui e ainda tem o farol de milha. E como não poderia, né? Vários cromados espalhados para todo lado do carro. Inclusive aqui, não. Como se fosse uma moldura do farol de milha. Tem uma saia aqui bem embaixo. Eu não sei se isso aqui é original, se mandaram colocar. Alguns carros, algumas caminhonetes vêm com isso, o pessoal tira, porque fica muito próximo do chão, né? Isso aqui para neve é muito fácil da neve arrancar isso. Tem cromado aqui, mais uma moldura cromada, uma grelha. Só o nome GMC em vermelho aqui brilhante eu já acho muito bonito. É muito mais bonito, né? Olha que bonito que fica o GMC, em vez do só o símbolo da Chevrolet, né? Comenta aí o que vocês preferem, o símbolo da GMC ou o símbolo da Chevrolet. Esse carro ele usa a mesma plataforma de outros carros comercializados, né, pelas divisões aí da Chevrolet. No caso da Saturn, eu acho que a pronúncia é essa da marca, eles têm o Outlook. No caso da Chevrolet, eles têm o Chevrolet Traverse. E uma outra subdivisão da Chevrolet é a Buick, que comercializa o Enclave. Praticamente todos são o mesmo carinha de um focinho do outro, muda assim poucas coisas. Todos praticamente usam a mesma mecânica, tá? Desse capô aqui, debaixo do capô, depois eu vou mostrar para vocês. Tem um 3.6 V6 e alinhado com uma transmissão automática de 6 velocidades. Que eu vou dizer para vocês, vários anúncios, né? Eu já vi vídeo de vários mecânicos não recomendando a compra desse carro, mas mesmo assim vou mostrar o carro para vocês. É um carro super problemático. E você entra aqui nos anúncios, por exemplo, esse carro que está com 170 mil milhas, vocês vão ver que SUV que é esse carro, né? Um SUV maravilhoso, mas isso vale 4 mil dólares com 170 mil milhas. Mas não é difícil achar esses carros 2 mil dólares, 1.500 dólares vendendo, ou com problema na transmissão, ou com problema no motor, tá? Mas continuando o vídeo, vou mostrar para vocês aqui nos detalhes. O carro tá limpo, mas eles não limpam aqui com certo capricho, como vocês podem ver. Olha o estado que tá a roda, né? Eu acho que as rodas no geral estão bem zoadas. Eu acho que poderia ser melhor. Mas temos aqui um aro 18, roda toda marcada, toda suja. Mas pelo menos tem um pneu pretinho aqui que tá lambrecando, né? Olha aí, a lateral do carro, bem bonita. Repetidor de seta aqui no retrovisor. Tem uma fita aqui que colocaram, por certo está, né, entrando água aí por dentro. Design diferente, né? O retrovisor meio quadrado. O nome vem aqui, ó, Chevrolet e Acadia, ou Acadia, como você queira chamar. Ó, maçaneta cromada, aqui no Black Piano, maçaneta cromada de novo. É a SLT, ou seja, é a versão top de linha. Temos freio a discos aqui atrás também, ó, como vocês podem ver. E olha a traseira dele. É um carro bem bonito, bem acertado, eu diria, o design, bem imponente assim quando você chega aqui. E um dos primeiros carros que eu lembro de ter visto aqui foi um carro desse e achei muito bonito, né? Lanterna traseira aqui em duas cores, trabalhada aqui diferente, com os cromados, coisa, né? Projeto americano. Temos sensor de estacionamento aqui, um cromadão aqui de fora a fora, aquele aqui de novo, mais cromado aqui.
Vou abrir o porta-mala aqui. Essa aqui é all-wheel drive. O step tá aqui. Tá com uma proteção aqui de metal. Por certo, o step vai debaixo do carro, certo? E colocaram aqui, não sei por quê. É um carro bem acabado, tá? Ó. Diferente da Suburban que eu mostrei no outro vídeo, aqui você percebe que a GMC, eles, né, trabalham até as cores aqui no porta-mala, duas cores. É um carro mais acabado. Olha o interior. Você percebe que no encaixe das peças, né? Tudo bem que aqui tá meio zoado, acho que tentaram limpar aqui, desmontaram. Mas ó, um carpetinho, uma redezinha daqui. Eu não vou mexer aqui não, tô com uma mão só, mas você percebe que o carro tá bem limpo por fora, ó, o step ali. E muito por certo prepararam esse carro para venda. Tem mais um, isso aqui é plástico, achei que era um metal, mas é plástico. Já temos luzinha aqui na porta, legal. O ferrugem aqui, ó. Tampa bem pesada. Eu achei que teria aquele motorzinho, sabe, que sobe e desce a tampa, não é o caso desse. Por certo, esses insufilmes aqui são originais, né? Vem de fábrica isso. Com certeza eu vou checar isso depois. E outra coisa que eu gostaria de mostrar, isso aqui, ó, saída de escape, né? Tem duas aqui e duas do outro lado. E é isso. Os pneus que colocaram nesse carro, eu acho que é de uso misto pelo desenho deles. São novos os traseiros, os da frente parece que são novos também. E vamos dar uma conferida aqui na parte interna. Você abre a porta e já vem um cheiro de couro. Sabe aquele cheiro gostoso de couro? Pelo menos eu gosto, né? Olha, aqui o plástico parece ser, né, meio safadinho, mas as cores são legais, ó. Três cores diferentes, mais uma imitação de alumínio aqui, mas é tudo plástico, né? Porta-copos aqui, mais porta-copos aqui, speakers. Eu gostei, viu? Porta bem acabada, te passa a sensação de ser um carro de qualidade, entende? Ao interior. Ele pode ter uma configuração até de 8 lugares. Esse aqui está na configuração de 7, né? Poderia colocar uma poltrona aqui, uma micro poltrona aqui no meio, né? Fazer um assento. Mas assim, eu acho que nessa configuração fica mais fácil o acesso. Que tanto você pode fazer assim, como você vou tentar fazer com uma mão. Não sei se vai dar certo. Mas eu sei que tem como fazer isso com uma mão. Calma aí, de novo. Tentar fazer com uma mão, né? Ó, aí ele levanta aquela parte ali. Você tem que forçar aqui, que tem um negócio tá meio enferrujado, eu acho. Quase que não, ninguém acho que usa esse sistema aqui. Mas o sistema foi bem pensado porque, olha aí, você põe todo o banco para frente, fica naquela posição ali. Os trilhos ficam aqui, estão limpos. Mas eu acho que tá faltando uma graxinha aí para desligazar legal. E olha aí, a terceira fileira de banco, o acesso fica bem mais fácil, né? Já notei que tem 3 saídas ali, ó, por certo, de ar condicionado, né? E eu vou sentar ali para ver, declarar o espaço aqui. Eu vou sentar atrás desse aqui, que daí já dá. Nossa, bem legal aqui. Andar aqui atrás, você tem o lugar certinho para você encaixar seu pé ali, ó, debaixo do banco. E não vai 3 aqui, né? Confortável. Mais 2 aqui e talvez vai até uma criancinha aqui no meio. Vai sim, tá? Sem grandes. A altura é boa aqui, a inclinação é boa, né? A qualidade do couro aqui é muito boa. Deixaram um boné para trás aqui, vou colocar ali. Mas olha, espaço aqui e aqui do lado aqui temos o speaker, porta-copo, um porta-treco. E eu gostei mesmo do espaço aqui, porque você nem encosta no banco aqui da frente. E olha a posição que está esse banco, né? Tem espaço, eu vou, inclusive já vou até sentar aqui na frente. Vou mostrar para vocês. Olha aí. Aqui eu tô atrás do banco do motorista, ou seja, 3 fileiras de banco. O motorista aqui o banco um pouco para trás da coluna B, ou seja, tem bastante espaço aqui para andar, né? As pessoas nas 3 fileiras de banco. Já mostrei outra porta ali, o acabamento é aqui mesmo, é um plástico, uma imitação, mas você vê que é um material de boa qualidade. Altura boa aqui do teto, ó. O celular tá acima da minha cabeça.
E aqui já no teto temos saídas, né, de ar-condicionado. Temos um DVD aqui da Panasonic, pequeno, mas é. Luzinhas, certo? Aqui tem um adesivo aqui, eu não sei o que é aqui. Vai acender alguma coisa. Os bancos, como eu disse, muito couro, né? Muito bom, bem acabado. E aqui tem um porta-revista e mais uma porta-treco aqui, alguma coisa assim. Gostei, tá? Uma alça aqui para vocês segurar na hora que estiver saindo. Airbags, tem uma fitinha aqui. Airbags aqui atrás. Enfim, um interior bem funcional. Vamos voltar esse banco aqui. Na posição que eu tô aqui não dá para voltar. Acho que só segurando a manivela lá do outro lado. Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui no meio para vocês, ó. Controles, né, de ar-condicionado digital aqui atrás. Aqui temos aqui uma tomada. Temos uma tomada aqui. E mais outra aqui, 12 volts, saídas de áudio. E tem um gaveteiro aqui embaixo. Um gaveteiro com porta-copo. Bem aproveitado aqui, né? A parte de trás do encosto de braço. E essa parte aqui, ela é deslizante. Ela vem para trás, não tá vindo agora, mas ela vem para trás. Enfim, os bancos aqui, né? Quem vai aqui atrás, muito confortável, apoio de braço. Muito bom espaço aqui dentro, tá? Agora, bora sair e ir ali para frente. Vou pegar a chave do carro para mostrar para vocês essa belezura. E já voltamos ali no cockpit. Só mostrar o cockpit para vocês, mostrar aqui o assoalho 100% plano. E tem uma escotilha aqui. Eu não vou abrir, mas tem uma escotilha aqui. E olha, tem todos os trilhos aí dos bancos. Bem legal, né? Eu acho que poderia ter mais um assento aqui. E mesmo assim ia ser confortável, né? Para quem vai aqui atrás. Aqui, olha os bancos. Bem confortável, né? É isso, eu vou pegar a chave e a gente já volta lá no cockpit. Olha aí, pessoal, peguei a chave. Duas chaves, né? Ou seja, tem a chave reserva também. Vamos ver se tá funcionando o alarme. Ó, tá funcionando, ou seja, tem bateria. Vamos conseguir funcionar ela. Olha lá, funcionando. E vamos mostrar esse cockpit para vocês. Deixa eu ligar ela primeiro aqui. Olha que painel bonito. Vamos ver como funciona isso. As cores. Ó. Caramba. Muito mais bonito o painel do que eu imaginava, tá? Muito mais bonito mesmo. Bom, vou deixar o motor funcionando. Já mostro isso aqui para vocês, né? Eu vou ligar o ar-condicionado aqui, vamos ver. 60. Ok. Bom, primeiro eu vou mostrar a porta do motorista, né? Muito bem acabado aqui também. Embora é plasticão, tá? Só temos o corinho. Vou ter que desligar esse ar. Cadê o botão? Pronto, vamos desligar isso. Embora só tenha couro nessa parte aqui do apoio, o resto tudo plástico. Mas o design é muito bonito. E o acabamento, assim, embora seja de plástico, é muito bom, tá? Temos aqui as travas elétricas, os controles dos vidros, né, automáticos, né, que se aperta, né, para as pessoas não terem acesso à abertura dos vidros. E aqui temos o controle dos retrovisores, que não tem desembaçador. Não tem desembaçador, só o retrovisor. Aqui tem um buraco, mas acho que está quebrado, isso mesmo. Aqui está quebrado. Tem os porta-copos, né? Ou um porta-garrafa, som da blusa. E aqui já vamos voltar pro painel principal. Vocês não vão acreditar no preço que tá esse carro aqui. Só por conta que tem ferrugem no frame, ou seja, na carcaça do carro, no chassi tem ferrugem. Mas bora lá. O painel é bonito, como vocês podem ver. Eu acho que a claridade do sol não está ajudando, mas eu vou chegar bem próximo para vocês verem o quão bonito é esse painel. Olha aí. Tá meio empoeirado, meio sujo parece, mas é isso. Agora, o volante, como eu já disse em outros vídeos, né? A Chevrolet usa de um Cadillac, que é essa van aqui de trabalho, o mesmo volante. O design é o mesmo, não muda nada, né? O que muda aqui é a qualidade,
Por exemplo, esse aqui tá com revestimento de couro. Olha aí, couro bem bonito, por sinal. Temos aqui do lado, até o piloto automático aqui, o Cruise Control, né? É o mesmo usado na van ali de trabalho. Aqui tem os atendimentos telefônicos, né? Que aumenta e diminui o velocímetro. Aqui os botões é a mesma coisa também, ó. Com função alto. Aqui tem o farol de milha. Aqui você controla a iluminação, né? Quantidade de iluminação do painel e acende a luz aqui de cima. E é isso. Mas aqui, ó, embora seja um painel bem parecido com essas vans de trabalho, né? Olha aí, bem completinho, né? Temperatura, RPM, combustível vem no meio aqui, que é o principal, né? Você ficar olhando aqui, porque esse carro gasta pra caramba. Velocímetro e a bateria, basicamente as mesmas informações que você encontra numa van de trabalho. O odômetro tá mostrando ali, ó, 160 mil milhas. São bastante milhas, tá? Para um carro desse. Já tá quase lá, ou o motor ou a transmissão. Plástico para tudo quanto é lado. Aqui tem um porta-treco aqui em cima, né? Se guardar alguma coisa. E bem acabado, tá? O interior. Tem tipo um veludinho. Não sei se o sol tá permitindo ver. E no geral o painel é muito bonito, né? Olha aí, nada de soft touch. Olha essas 3 saídas de ar aqui. E o carro tá com uma tremedeira. Olha aí. Não sei se está aparecendo no vídeo. Não sei de onde é oriunda essa tremedeira, mas está vindo do cofre do motor ali. Enfim, já disse sobre a mecânica do carro, né? 3 saídas de ar aqui na cara do Gol, numa posição muito boa, né? Que vai bater ali direto no seu rosto, aquela sensação de frescor. Rádio, né? Funcionando. Boa qualidade. Os controles de ar condicionado, que são digitais aqui nessa parte aqui, e isso aqui é os controles dali do computador de bordo. O sol não tá ajudando, mas você controla por aqui, certo? Transmissão automática, eu já disse, né, de 6 velocidades. Vou deixar até engatado aqui. Aqui temos aquecimento dos bancos, controle de estabilidade, uma tomadinha, porta-treco, 2 porta-copos. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês que essa aqui é o encosto com o controle do ar-condicionado ali de trás, né? Mas você tem um botãozinho aqui, botão não, coisa que você aperta e ele vai todo para trás. E isso aqui você tem a opção de abrir e ó, veludo, né? Tipo um veludo muito bem acabado. Aqui temos mais porta-trecos. Isso aqui porta-moeda, porta-treco. Achei meio sem funcionalidade aquilo ali, né? E uma tomadinha aqui. Que é isso, acabou o espaço do carro. O bom é que dá para mocosar algumas coisas aqui de baixo, né? E você mantém aqui, pessoa que desconhece o carro vai abrir aqui, nem vai perceber. E você fechou, fica bonitinho, muito legal o acabamento, né? E as cores, eu gosto muito dessas coisas. Trabalham, por exemplo, o cromado, o prata, né? Aqui manopla com couro. Ela tem até a opção de troca manual aqui, que eu acho uma porcaria, mas tem, né? As cores aqui, ó, no painel, mais cores aqui, ó, bem bonito. O painel como um todo, acho bem bacana. A posição de dirigir aqui, muito boa, né? Esse carro tem aqui o controle, né, de profundidade, ó, profundidade e de altura. E tudo bem acabado. Tem uma ventosa ali, um tipo, tapete. Posição de dirigir muito boa. Um banco do motorista com uns ajustes eletrônicos. E é isso. Bora dar um rolezinho aqui. Eu vou ligar o ar, que tá matando. Vou colocar no alto. Só diminuir o vento, porque o vento vai atrapalhar no vídeo. Vamos abrir o porta-luva aqui. Olha aí. Ele abre de forma lenta, né? Todo charmosão. Não estamos vendo aí. Não estamos vendo o manual, por certo, foi surrupiado. Mas olha que harmonia, né? Da porta, os bancos. Olha o desenho desses bancos, né? Muito, nossa, fantástico. Tem essa regulagem aqui, né? Que aqui no banco aqui do motorista também tem, que tinha lá no Astra, mas aqui é muito mais funcional, né? Tá, a posição já disse, né? Dirigir muito bom, retrovisor fotocrômico, ó, cheio dos botõezinhos, um Star, Chevrolet, olha aí, retrovisor aqui com espelhinho, umas luzinhas diferentonas. Esse aqui não está equipado com teto solar, mas sim, tem opção de teto solar. E bora dar uma limpadinha que tá bem sujinho aí para ver se melhora.
Bora dar um rolezinho aqui dentro mesmo. Ó, o motor com o torque dele vem bem baixo, se não me engano, 3.200 RPM. Não lembro agora de cabeça o torque que tem esse carro. Eu vou colocar o cinto, que esse carro não vai deixar eu falar. Aqui eu sinto aqui, vamos dar uma continuidade ao nosso passeio. Esse carro, eu já disse, né, equipado com 3.6 V6, 275 horsepower, se não me engano. Eu liguei o ar aqui, deixa eu desligar de novo. E todo o torque dele vem ali a 3.200 RPM. Mas essa transmissão é meio lenta, mas você percebe que o carro tem um torque legal, né? Mesmo carregado, você não vai sentir tanto o peso desse carro. E tem o que? 34 kg de torque a 3.200 RPM. Né? Vários mecânicos dizem stay away, né? Fique longe desse carro, não compre, porque é um carro muito problemático, questão mecânica e de mecânica de motor e transmissão também. Você acha vários aí anunciados para vender com problema na transmissão ou com problema no motor, por preço que estão vendendo esse aqui. Já vou falar para vocês, estão vendendo esse carro por $1.850. As milhas não estão tão estouradas assim, mas é porque tem ferrugem nas caixas de roda. Para passar na inspeção, você vai ter que arrumar muito provavelmente esse ferrugem, né? Eu vou parar ele aqui rapidinho, vou mostrar aqui o cofre do motor para vocês. E é isso, o carro dá um mostrar o cofre aqui para vocês, onde tem espaço. Olha aí, aqui dá para ver um pouco melhor o carro, né? Já mostro para vocês. Olha os projetores aí, não é xenon nem nada. Vamos ver onde que a gente abre aqui. Olha aí, o motor até que tá limpo, parece que foi bem cuidado o carro. Tudo bem, isso podem ter limpado e preparado para venda. Mas olha aí, 3.6, comando de válvula variável, né? E ele tá numa gemessãozinha, entende? Os faróis de milha estão ligados, vamos ligar o farol alto também. Deixar tudo aceso. Mas é um carro bem interessante, né? Olha, temos manta acústica, bracinho pantográfico. Olha aí, projetores, a milha. Aí você liga o farol alto, apaga o milha, eu nunca vi isso. Enfim. Vamos guardar o carro ali. É isso mesmo, você acende o farol alto e ele apaga o milha. Assim fica mais bonito, né? Sem farol alto. E essas luzes de posições aqui também dá todo um charme, né? Bom, meus amigos, esse foi o carro do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no canal. E olha aí, as ponteirinhas de escape. Se eu não me engano, trocaram isso aí. O original não é tão feio assim. Ele é mais, como se diz, tem mais cromado aí nessas tampinhas, mas parece que tá jogando óleo para fora. Talvez o motor não esteja no melhor momento de sua vida, não. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, valeu, um abraço e até a próxima.